É 12 de julho de 2026. As imagens que o Comando Central dos Estados Unidos divulgou mostram 140 alvos militares iranianos apagados numa única noite. Sítios de mísseis, ativos navais, depósitos de munição, redes de vigilância costeira, um por um, sistematicamente desligados. Para entender o tamanho disso, é preciso voltar 72 horas e reconstruir a sequência inteira, porque a ordem dos acontecimentos é o que torna esse episódio tão devastador, e é fácil perder o fio se a gente só olhar para o resultado final. Vamos começar pela fase da provocação retórica. O negociador-chefe do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do parlamento iraniano e principal figura de Teherã nas negociações sobre o Estreito de Hormuz, publicou nas redes sociais que a era dos acordos unilaterais havia terminado e que haviam avisado que ou cumpririam a palavra ou pagariam o preço. Frases fortes. O problema é que, enquanto ele digitava isso, o Comando Central americano já estava autorizando a execução do terceiro pacote de ataques da semana. A era dos acordos unilaterais realmente havia acabado, só que não do jeito que ele imaginava. Segunda fase. O que o próprio texto assinado por Teherã dizia. O trecho do entendimento publicado estabelecia que a República Islâmica do Irã se comprometia com seus melhores esforços a garantir a passagem Sea-Library, segura aura de embarcações comerciais sem cobrança por 60 dias, do Golfo Pérsico até o Mar de Omã e vice-versa. Só que na prática, o que o Irã chamava de passagem segura era atacar navios cargueiros com drones explosivos. É como se dissessem que estão ajudando ao mandar um drone carregado contra a ponte de comando de um navio civil. Uma ajuda de 50 quilos de ogiva. O contraste entre o discurso oficial e os atos concretos escancara a hipocrisia da liderança iraniana. Terceira fase. A cronologia dos 72 horas anteriores. O Corpo de Guardas da Revolução ataca um navio porta-contêineres de bandeira cipriota, o Galaxy, no Estreito de Hormuz, incendiando a embarcação e causando dano severo na casa de máquinas. A tripulação é forçada a abandonar o navio, e até hoje um tripulante continua desaparecido. Depois desse ataque, o Corpo de Guardas declara o estreito fechado, alegando que as embarcações estavam usando rotas não autorizadas, como se destruir o navio fosse a forma de impedir uma rota supostamente irregular. Em seguida, disparam o que chamam de tiro de advertência contra um segundo navio, parando-o completamente na água. Quarta fase. A resposta americana. O Comando Central não emitiu nenhuma nota de protesto formal. Emitiu uma lista de alvos. A posição pública foi direta. O Irã não controla o estreito. Ele continua sendo uma via marítima internacional. E as forças americanas estão posicionadas para garantir isso. Junto com essa declaração, vieram imagens de caças Fe-18 Super Hornet da Marinha Americana decolando em sorties noturnas e no início da madrugada, além de caças Fe-35, com os sistemas de lançamento vertical de um contratorpedeiro destruindo esconderijos costeiros, quartéis generais do Corpo de Guardas, sítios de radar e retransmissores de comunicação. Também apareceram Fe-16 em pós-combustão máxima, seguindo para a área de combate. Imagens de mísseis balísticos sendo interceptados e destruídos. Um ataque com bomba guiada de aproximadamente 227 quilos e um caminhão provavelmente carregado de drones sendo completamente destruído. Um dos alvos apareceu borrado nas imagens divulgadas, sinal de que envolvia algo sensível que as autoridades preferiram não expor, provavelmente para não dar dicas ao inimigo sobre como esconder melhor seus veículos e equipamentos da próxima vez. Quinta fase. O mapeamento dos alvos no terreno. Entre as instalações atingidas estão bases navais iranianas como a de Jask, com torres de comunicação, torres de alerta antecipado por radar, uma instalação de radar de grande porte, depósitos de combustível e antenas enormes cuja orientação era propositalmente escondida para que ninguém soubesse exatamente em que direção estavam apontadas. Essas antenas gigantes dão ao Irã a capacidade de rastrear embarcações no estreito e possivelmente controlar drones. É esse tipo de infraestrutura
voltada especificamente para extorquir a passagem marítima internacional, que recebeu prioridade nos ataques. Outros locais identificados incluíam sítios de lançamento, possivelmente protegendo mísseis balísticos de médio alcance, além de centros de comunicação ligados à Polícia Estatal do Corpo de Guardas, a mesma força que se apresenta como protetora do povo, mas que ao longo do conflito já foi associada a dezenas de milhares de mortes. Sexta fase: o resultado consolidado. Em poucas horas, o terceiro pacote de ataques estava completo. Aproximadamente 140 alvos militares iranianos atingidos numa única noite, elevando o total da semana para mais de 300. A operação foi ordenada pelo comandante-em-chefe americano com uma missão explícita: degradar a capacidade do Irã de atacar livremente marinheiros civis e embarcações comerciais em trânsito pelo estreito. O secretário de Defesa americano foi direto ao dizer que o Irã fez uma escolha ruim e agora está pagando por ela. Sétima fase: comparando as 3 noites de ataques. Na primeira noite foram cerca de 80 alvos, na segunda, 90. Na terceira, 140. O pacote mais completo, cobrindo sítios de lançamento de mísseis e drones, capacidades navais, depósitos de munição, redes de comunicação e pontos de vigilância costeira. As munições foram lançadas por caças baseados em terra e em porta-aviões, por drones e por ativos navais. Circularam imagens de um F-16 carregado com múltiplos lançadores de foguetes guiados a laser, evidenciando a preocupação americana com o volume de drones que o Irã ainda conseguia lançar, além de bombas guiadas que podem alternar entre orientação a laser e por GPS. Uma vantagem tática em ambientes de alta ameaça, porque se o piloto precisar reagir a uma ameaça e perder o apontamento a laser por um instante, a bomba mantém a última posição conhecida do alvo, em vez de se perder completamente. Oitava fase: a resposta iraniana e seus limites reais. O Irã revidou lançando mísseis balísticos, em vídeos fortemente editados que mostram principalmente soldados prestando continência e segurando bandeiras, mirando bairros civis e tentando atingir bases americanas, muitas vezes sem grande precisão, apenas tentando colocar o maior número possível de projéteis no ar. Isso é praticamente tudo o que resta ao corpo de guardas: mísseis balísticos, drones e esconderijos costeiros. O arsenal inclui também um míssil antinavio conhecido como C-802, uma versão iraniana baseada em tecnologia chinesa, com alcance superior a 180 quilômetros, usado especificamente contra embarcações. Essa capacidade de disparar contra os países do Golfo é real e perigosa, mas do ponto de vista militar, o Irã está consumindo um estoque finito de armas contra alvos protegidos por sistemas de defesa aérea integrados e ativos. Cada lancha rápida do corpo de guardas destruída por um helicóptero de ataque americano, por um caça, por um drone armado, cada sítio de radar apagado por um míssil anti-radiação, cada depósito de munição em chamas, representa uma redução sistemática da capacidade iraniana, mesmo sabendo que se trata de uma força que atua como braço armado de um regime, e que esse processo de desgaste ainda pode levar meses. Agora, um parênteses que talvez pareça distante da linha de frente, mas que está profundamente ligado a ela. Enquanto isso acontecia no Oriente Médio, agências de inteligência holandesas expuseram uma operação cibernética russa em grande escala, batizada de Urso da Lavanderia. Hackers ligados ao Kremlin comprometeram câmeras domésticas conectadas à internet, campainhas inteligentes, sistemas de segurança residencial e interfones posicionados ao longo de rotas de transporte militar da OTAN na Holanda e em outros países europeus. O objetivo era a vigilância terrestre em tempo real de comboios de armamento rumo à Ucrânia. Nada de satélites ou drones sofisticados, apenas uma câmera de campainha rodando com a senha de fábrica e um operador russo do outro lado do aplicativo. A inteligência holandesa observou que essa é essencialmente a mesma técnica básica usada por serviços de inteligência israelenses e americanos para localizar o antigo comandante supremo iraniano antes dos ataques que abriram esse conflito.
vigilância de campo de batalha inimiga, rodando através do que basicamente é um aparelho doméstico comprado por qualquer pessoa. É inquietante pensar que a câmera da campainha do vizinho pode, sem que ninguém perceba, se tornar os olhos de alguém num campo de batalha do outro lado do mundo. Dá aquele friozinho na barriga, não dá? A sensação de que a linha entre segurança doméstica e conflito internacional ficou perigosamente fina. Última fase: o balanço estratégico de onde as coisas estão agora. A posição negociadora do Irã está estruturalmente comprometida, de um jeito que parece praticamente irreversível neste momento. Ghalibaf declarou que a era dos acordos unilaterais havia acabado, exatamente enquanto o Irã tentava impor um acordo unilateral no próprio Estreito de Hormuz. Teherã assinou um compromisso de passagem segura pelo estreito e o violou quase imediatamente, atacando múltiplas embarcações. Ainda assim, forças americanas continuam escoltando navios pelo estreito, não no mesmo volume de antes do conflito, mas o suficiente para manter o fluxo. É como se o Irã segurasse um refém que já não consegue mais resgatar por completo, porque perdeu o controle da própria combinação do cofre. Minas foram plantadas, o que representa um obstáculo real, mas tudo indica que o regime está tentando extorquir uma via marítima internacional enquanto reinterpreta as próprias palavras do acordo que assinou, na esperança de que ninguém perceba a contradição. O texto falava em apenas 60 dias sem ataques a navios, e mesmo assim não conseguiram cumprir. É quase como se a compulsão por atacar cargueiros fosse maior que qualquer cálculo estratégico. No fim, foram 3 noites de poder aéreo americano, 300 alvos atingidos, 800 navios que atravessaram o Estreito de Hormuz e 400 milhões de barris de petróleo bruto que passaram por ali normalmente. O Irã declarou o estreito fechado, mas na prática ele continua aberto, só que de um jeito diferente do que era antes, com as forças americanas parecendo controlar a metade sul da passagem. Fica a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Será que os ataques continuam escalando até chegar à casa do milhar de alvos? Ou existe ainda algum caminho realista de volta à mesa de negociação? É o tipo de situação em que cada lado parece absolutamente convencido da própria razão, e onde qualquer pessoa que acompanhe de longe consegue enxergar os dois lados do dilema sem conseguir fechar uma conclusão fácil.